no parágrafo de número 27. Vamos lá. É a função governativa dos bispos. Nós já falamos aqui da função docente dos bispos, já falamos aqui da função santificadora dos bispos, e aí hoje nós vamos encerrar essa parte da teologia dos bispos, e amanhã, não perca o nosso programa amanhã nós já vamos falar sobre os presbíteros, a função dos presbíteros, suas relações com Cristo, com os bispos, com o presbitério e também com o povo cristão. Vamos lá, função governativa dos bispos, você que está sintonizado no 94,3 FM, Rádio Cultura, o pessoal que está aí no trânsito, o pessoal que está aí na cidade, no comércio, tem muita gente no comércio, mercado, mercearia, loja, botequim, bodega, bom dia. Vamos lá, catequese então com o Papa Paulo VI, falando sobre a função de governo dos bispos. O Papa então diz assim: a eles está confiado plenamente o ofício pastoral, isto é, solicitude habitual e cotidiana das suas ovelhas, e não devem ser considerados como vigários do Romano Pontífice, já que estão revestidos de poder próprio e são, com toda a verdade, os chefes dos povos que governam. Olha que palavra esclarecedora. O padre é na paróquia substituto do bispo, mas o bispo não é substituto do Papa na diocese. Ele tem o pleno poder na sua própria diocese. Ficou claro isso? Então o bispo não é um representante do Papa na diocese. O Papa não pode estar aqui, eu estou substituindo. Não, ele tem o pleno governo sobre as suas ovelhas e sobre o seu povo, como nos esclarece aqui então o Papa Paulo VI na Lumen Gentium. Por isso, diz o Papa, o seu poder não fica anulado pelo poder supremo e universal, mas antes é por ele confirmado, fortalecido e defendido, conservando o Espírito Santo intacta a forma de regime que Cristo Senhor nosso estabeleceu na sua igreja. Então a forma de governo que nós temos na igreja é essa. Por isso nós não falamos que a igreja é uma democracia. Nós não votamos para eleger o nosso bispo. O nosso bispo é indicado por outros bispos e também por sacerdotes. É feito o chamado escrutínio, as cartas de avaliação. Este nome é aprovado por Roma, que nomeia o bispo para uma determinada função, uma determinada diocese. Então, eles têm ali este poder nesta circunscrição na sua igreja. E este poder não fica anulado pelo poder supremo e universal da igreja, mas antes é fortalecido, confirmado e defendido por esta igreja. Vamos lá. Vamos em frente. Enviado pelo pai de família a governar a sua família, o bispo tenha sempre diante dos olhos o exemplo do bom pastor, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida pelas suas ovelhas. Olha a referência que o Papa Paulo VI então toma aqui, do bispo como um pai de família. Ele precisa governar a sua família. E qual é o exemplo? O bom pastor. O bom pastor serve de exemplo, então, para que o bispo possa ter essa referência de serviço. Eu vim não para ser servido, mas para servir, para dar a vida pelas ovelhas. O Papa ainda continua dizendo assim, que ele é escolhido dentre os homens, e revestido, também ele, de fraquezas, pode compadecer-se dos ignorantes e dos extraviados. Olha que interessante isso. Como homem, primeiro um dia foi seminarista, depois foi diácono, foi também padre, presbítero, e chegou ao episcopado, se tornou bispo, mas é humano. E como humano e como homem também tem as suas fraquezas. E é justamente por ter fraquezas que pode se compadecer dos outros que são ignorantes e os extraviados. Esta é a função. Cabe também ao bispo esta função, justamente por ser humano, poder entender outros humanos como ele. Por isso o Papa Paulo VI diz assim:
Não se recuse a ouvir os seus súditos, amando-os como a verdadeiros filhos e exortando-os a colaborarem consigo. Ouvir. E sabe que a igreja tem feito agora uma experiência de ouvir. Estamos no chamado processo sinodal. É o sínodo sobre o sínodo. É um meta-sínodo, nós poderíamos dizer. Quando nós estamos fazendo um sínodo para falar sobre o sínodo. Temos feito aqui, você tem ouvido sempre na Rádio Cultura, as chamadas falando o que é sínodo. E deste momento que a igreja está vivendo. Então, se você não tem informações de como está o processo sinodal, entre em contato aí com a sua paróquia, na secretaria paroquial, pergunte como está o processo sinodal, como você pode fazer parte também desse processo. As paróquias estão iniciando um processo de escuta, onde todos têm o direito, todos podem ser ouvidos e têm o direito de falar, mas também depende aí de nós buscarmos nos inteirar do que está acontecendo. Então, cabe ao bispo também ouvir os súditos, por isso o Papa está fazendo, né? Olha que é um processo longo e árduo. Como nós ouvirmos a igreja, de um modo geral? O Papa está se colocando à disposição. Diz assim então ainda: consciente de que tem de dar contas a Deus pelas almas deles, abranja com o coração a pregação e todas as obras de caridade, não só os súditos, mas também aqueles que não são ainda do único redil, os quais, no entanto, devem considerar como pessoas que lhe estão recomendadas no Senhor. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, então essas o bispo não precisa se preocupar? Essas também, diz aqui o Papa Paulo VI. Sendo ele, para com todos, devedor, como o apóstolo Paulo, esteja pronto a anunciar o evangelho a todos. Precisa estar sempre pronto. Estimule os seus fiéis a darem-se a atividades apostólicas e missionárias. Os fiéis, por seu lado, devem conservar-se unidos ao bispo, como a igreja está unida a Cristo, e como Jesus Cristo ao Pai, para que todas as coisas se harmonizem na unidade e redundem em glória de Deus. Então aqui está o princípio da unidade que o Cristo nos pediu, que todos sejam um. Foi o pedido de Jesus Cristo ao povo, a todos nós. Jesus Cristo pediu que todos sejam um, como o Pai é um. E aqui então agora cabe também ao bispo este dever, essa responsabilidade de também poder ser um com o povo, um com o próprio Cristo e um com Deus. E assim formar esta grande unidade